Renovar a mente e os pensamentos não é um objetivo em si, mas sim uma forma de vivermos conforme a vontade de Deus. Cada passo nessa jornada nos aproxima mais do que fomos feitos para ser, filhos amados que refletem a glória do Senhor. A mudança começa dentro de nós, e ao nos entregarmos a Ele, começamos a viver de acordo com seu propósito. Esse processo de renovação é contínuo e nos leva a uma vida mais alinhada com Deus. À medida que seguimos em frente, nossa mente se transforma e passamos a viver de forma mais parecida com Jesus, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, que diz: E vos renoveis no espírito da vossa mente. Paulo, ao escrever aos cristãos de Éfeso, os desafiava a abandonar a vida de pecado e viver de acordo com a nova identidade em Cristo, que é marcada pela santidade e pela justiça. Ele os incentivava a uma transformação interna, começando pela mudança de mentalidade que deveria ser refletida nas atitudes e comportamentos que agradam a Deus. Essa mudança era urgente, pois eles viviam em uma cultura cheia de imoralidade e idolatria e precisavam firmar-se na nova vida que Jesus oferece. Essa renovação da mente é um processo contínuo, onde o Espírito Santo nos ajuda a entender a vontade do Senhor e a viver de maneira que o honre. Ao alinharmos nossas vidas com os valores do Reino de Deus, somos libertos de padrões negativos e de estagnação espiritual. Como os Efésios, somos chamados a permitir que o Espírito nos renove, nos conduzindo a uma vida de fé, santidade e obediência, refletindo a imagem de Cristo em tudo aquilo que fazemos. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo fala sobre a transformação espiritual que vem quando renovamos nossa mente, rejeitando os padrões do mundo e buscando a vontade de Deus. A verdadeira mudança acontece quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos afastando do pecado e nos alinhando com os planos do Senhor. Essa renovação é um processo contínuo, onde o Espírito nos purifica e nos ajuda a viver mais como Jesus, começando com nossa entrega total a Deus, permitindo que Ele molde nossos pensamentos e também todas as nossas atitudes. Essa transformação não é algo que acontece de forma imediata, mas sim uma jornada constante que exige oração, meditação na palavra e obediência ao Espírito Santo. O processo de renovação espiritual é comparado à ressurreição de Jesus, onde o Espírito Santo nos dá nova vida, assim como ele vivificou o corpo de Cristo. Essa mudança é lenta e invisível, mas profunda, e resulta em um novo entendimento e uma nova vida que reflete a glória de Deus. Assim como filhotes no ninho, a igreja depende totalmente do Espírito Santo para ser moldada à imagem de Cristo. A pergunta é: estamos permitindo que nossas mentes sejam transformadas espiritualmente? Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, onde Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Este versículo nos chama a viver uma fé verdadeira, não apenas com palavras, mas com ações que mostrem a transformação em Jesus. O Senhor nos alerta que não basta dizer que cremos. Nossa fé deve se refletir em arrependimento, em serviço e busca por santidade. Para isso, nossa mente precisa ser renovada, para que nossas atitudes estejam alinhadas com a vontade de Deus. Devemos reconhecer nossa condição espiritual e parar de viver como o mundo vive. Não podemos criticar a igreja enquanto permanecemos parados, com mágoas e vivendo de aparência. A transformação que Deus espera de nós deve nos distinguir do mundo.
É hora de estudarmos a Bíblia, orarmos com sinceridade, servirmos com amor e buscarmos a santificação. Devemos dar frutos que glorifiquem a Deus e não sermos como árvores estéreis. Como poderíamos refletir Jesus em nossas ações diárias então dessa forma? Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, onde diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, nos tornamos novas criaturas, e a renovação espiritual é um processo contínuo que exige um compromisso diário. Ao nos entregarmos a Deus, começamos a ver o mundo com novos olhos, alinhados à sua vontade. A transformação não se limita a abandonar o pecado, mas a nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, o que envolve disciplina constante, como estudarmos a Bíblia, orarmos e servirmos aos outros. A jornada espiritual é um crescimento contínuo, onde revisamos temas antigos com uma visão mais profunda e próxima do Senhor Jesus. Ao nos entregarmos a Cristo, Ele nos dá a chance de deixarmos para trás antigos padrões de pensamentos e atitudes, substituindo-os pelos pensamentos de Deus. Essa transformação não acontecerá de imediato, mas é uma jornada guiada pelo Espírito Santo. Só podemos viver essa vida abundante prometida por Jesus quando permitirmos que Ele reprograme nossa mente. O Espírito nos chama a abrir nossa mente para essa renovação, dedicando-nos ao estudo da palavra, à oração e à busca pela santificação. Devemos então confiar na obra do Espírito Santo, que nos purifica e nos capacita a vivermos em santidade e serviço, moldando nossa vida para o reino de Deus.